aplicações em geral. Participou da análise e do desenvolvimento dos portais do Ministério das Comunicações, da Agência Brasil, Empresa Brasil de Comunicações, bem como o novo portal da Justiça Eleitoral. Em 2008, iniciou o desenvolvimento da versão 2.3 do SAPL, como consultor PNUD. Vinculado ao programa Interleges, Senado Federal, consultor responsável pela integração da base de normas jurídicas do SAPL ao LexML. Atualmente, faz parte da Simples Consultoria, como administrador de sistemas e analista, dedicando-se ao desenvolvimento de soluções utilizando Plone, apaixonado pela profissão, família e, sobretudo, por Deus. Amém, pessoal. Boa tarde. Graça e paz. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a integração do SAPL com o LexML, né? Então, a integração da base jurídica dos municípios brasileiros, né? O SAPL vai proporcionar isso, né? Quem quiser integrar a norma jurídica ao LexML pode fazer isso utilizando o SAPL de forma transparente, né? Eu vou mostrar para vocês, vou explicar um pouquinho do que é esse projeto, do que consiste essa integração, e vou mostrar para vocês na prática como é que está funcionando essa integração, né? Que nem o João falou, já tem 3 municípios que a gente já fez de piloto, que é Carneirinho, Bento Gonçalves e Catanduva. Bom, o que é a LexML? A LexML é um portal, né, especializado em informação jurídica e legislativa, né, que ele visa assim, integrar toda essa parte da questão da base jurídica para a gente poder fazer buscas, né, chamado de Google das Leis. Isso é bem interessante, é bem legal. Quem não conhece, para dar uma navegada lá, é bem prático. A parte de consulta consulta avançada, a gente pode pesquisar muita coisa, né? Inclusive a tia da minha esposa, ela é advogada e ela não conhecia. E eu mostrei para ela, ela ficou assim, fã, adorou o projeto. Os objetivos do LexML, né? Identificar e estruturar as informações legislativas e jurídicas, né? Por meio da integração de processos de trabalho. Né? Isso é interessante porque qualquer esfera do governo pode querer ter sua base integrada junto ao LexML. Não precisa ter um sistema próprio, não precisa ter uma coisa específica, né? Pode integrar, somente construir uma interface, né? Utilizando o protocolo OIPMH, que eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse protocolo, para poder fazer essa integração. Então, ele não tem que alterar o sistema, ele pode colocar um sistema à parte, se ele quiser. Na verdade, é só umas consultas ao banco e renderizar alguns XML, é bem tranquilo. Então, isso aí, independente de sistema que ele utiliza, ele pode fazer essa integração com o LexML. Então, no caso do SAPL, como ele é utilizado pela maioria dos municípios, então a gente, né, fez essa integração. Então, todo município do Brasil que quiser utilizar o SAPL vai poder integrar a sua base de forma transparente, simples, com apenas alguns cliques, né, bem tranquilo. Bom, o que é o SAPL? O SAPL é o sistema de apoio ao processo legislativo, né? O que era feito muitas casas de forma manual, utilizando papéis, o SAPL ele automatiza esse processo, de forma rápida, transparente, de forma segura, né? Os dados ficam tudo armazenados em banco de dados, é uma coisa, a parte do texto integral, né, da norma, a questão das proposições, das matérias, da sessão plenária, toda feita por esse sistema. As votações, a ordem do dia. Então a gente consegue fazer através desse sistema aqui o acompanhamento, né? Desde quando vira a proposição, desde quando tem uma proposição, vira matéria, a votação daquela matéria, quem votou, quem não votou, até aquela matéria virar norma jurídica, que vai para a base de leis, né, de normas, e daí dessa base já vai para o LexML, de forma transparente. Né? No momento que aquela matéria vira uma norma jurídica, o sistema do LexML, quando for fazer a coleta, já vai identificar que ela é uma nova norma e já vai colocar na base de dados, já vai fazer a colheita, né, que o pessoal da OIPMH chama. Bom, as finalidades do SAPL, que nem eu falei para vocês: elaboração de proposições, protocolo de tramitação das matérias legislativas, organização das sessões plenárias, manutenção atualizada da base de leis. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes a gente vai querer pegar uma lei. Eu não trabalho na área jurídica, mas quem trabalha tem essa dificuldade, às vezes, que é uma reclamação que eu já ouvi, que vai pesquisar alguma lei e não acha. Às vezes acha ela desatualizada, ou acha
acha lá, às vezes a lei está revogada, mas lá o sistema não informa que está revogada. Né? Com o SAPEL a gente faz isso com a mão nas costas. Consulta as informações sobre mesa diretora, as comissões, parlamentares. Ali tem uma informação completa sobre os parlamentares, a ordem do dia, as proposições, matérias legislativas, normas jurídicas e outras. É bem interessante que no SAPEL a gente pode fazer relatórios. Né? A gente pode falar assim, não, eu quero saber se o parlamentar que eu elegi, quantas proposições ele fez, se ele está sendo produtivo. Né? Lá a gente pode fazer esse relatório. A gente pode fazer relatório de quantas matérias ele aprovou. E outros relatórios que, se não tiver lá no SAPEL por padrão, nada impede que o usuário possa desenvolver. Né? Bem tranquilo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a integração do SAPEL com o XML. Bom, qual que é a finalidade dessa integração? É para nós fazermos uma construção de uma base única de normas jurídicas, que nem eu falei no começo, né? O subtítulo da palestra. Que o XML ele possibilita essa construção de uma base única. Então, se você quiser pesquisar uma lei, você não precisa ir lá no Palácio do Planalto, depois você vai lá pesquisar uma jurisprudência lá no TSE ou no STF. Você encontra tudo isso num lugar só. Ampla pesquisa a bases legislativas municipal e estadual. Utilização do protocolo AIPMH que define os metadados de cada documento. Bom, o que é o AIPMH? O AIPMH é uma sigla. Né? Para quem não conhece, esse protocolo ele é uma sigla. Esse nome é o AIPMH. É esse nome grande aí, que é um mecanismo de interoperabilidade entre repositórios. Esse protocolo ele é muito utilizado por repositórios de bibliotecas digitais, para eles poderem trocarem figurinhas, entre aspas, né? Para poder trocar, para saber, às vezes você tem uma biblioteca digital lá na sua câmara. Às vezes você quer fazer uma pesquisa, mas às vezes você quer procurar uma publicação que não está no seu repositório, mas está no repositório de uma outra câmara. Então, se tiver essa comunicação entre essas duas bibliotecas, a sua biblioteca vai te informar, olha, essa publicação tem aqui, só que ela fica no repositório de tal câmara. E ele consegue fazer essa integração. Por isso que fala que é um mecanismo de interoperabilidade entre repositórios. Aí você tem os provedores de dados, né, que são aqueles que estão repositórios que expõem metadados estruturados. Eu vou mostrar para vocês sobre esses metadados estruturados, né, que no caso é uma coisa específica do XML. E depois eu vou explicar o que é metadata, qual é o metadata que a gente criou e tudo mais. Vou explicar para vocês isso um pouquinho na prática. Tá? Isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem o que é essa integração. E tem os provedores de serviços, né, que eles fazem solicitações de serviço ao AIPMH para realizar a coleta dos metadados. Só para poder exemplificar para vocês, no caso a Câmara será um provedor. Né? Ela vai ser um repositório, onde o XML, que vai ser um provedor de serviço, vai lá fazer essa colheita. Agora eu não sei de quanto tempo, é todo dia, João? Todo dia ele vai lá, uma certa hora, vai lá fazer essa colheita. Nada mais é do que um request via HTTP, na porta 80 mesmo, vou mostrar para vocês. Então, só para exemplificar, a Câmara será um provedor e o XML será o provedor de serviço. No caso, a Câmara será um provedor de dados e o XML será um provedor de serviço. O AIPMH é um conjunto de 6 verbos ou serviços que são chamados via request dentro do HTTP. Então, não é mais uma implementação de um protocolo. Na verdade, é uma implementação de serviço mesmo, dentro da HTTP. Né? Vai ficar lá dentro do servidor web. Quem tem Firewall não vai precisar abrir mais nenhuma porta no Firewall. Vai ser dentro do SAPEL mesmo, não vai ter que instalar nada. Além das bibliotecas que vem, que precisa ser compilado, porque ele trabalha com XML, ele trabalha processando XML. Então vai precisar instalar a biblioteca do LXML e do PyOI, que é uma biblioteca do Python que implementa esse protocolo AIPMH no Python. Bom, como ele falou, né, falei para vocês, tem 6 verbos que o AIPMH trabalha, então vou mostrar aqui para vocês esses 6. Tem alguns que, se eu não me engano, o XML não trabalha. Esse getRecord, acho que não trabalha, né?
mas na prática ele não usa. O que é esse getRecord? É para você pegar um único registro, isso mesmo, um único registro. Você passa a identificação desse registro, ele vai lá e seleciona somente aquele registro. No caso, como ele faz a coleta de todos os registros somente pela data, então ele não utiliza esse verbo. Identify ele usa para poder pegar a identificação da casa. Vou mostrar para vocês o que ele retorna. Esse list identifiers ele é para poder fazer uma listagem dos identificadores. Então, quando você chama isso aqui, esse verbo, você passa esse parâmetro desse verbo aqui, ele só vai trazer os identificadores dos registros. Ele não vai trazer os registros. Ele vai trazer só ali identificador. Vou mostrar isso para vocês na prática também. List Metadata Formats. Esse, ele só vai trazer para você os metadados que aquele repositório serve. No caso, a gente só tem um metadado, que é o OAI_LexML. Tem outros aqui que é o Dublin Core, né? E tem vários outros que já são prontos. Se você quiser construir um também, você pode construir um metadado para você, desde que os dois sistemas entendam esses metadados para poder conversar entre si. List Records, que é o que o LXML usa. Né? Esse aqui ele traz todos os registros. Se você não passar mais nenhum parâmetro, ele traz todos, desde o primeiro até o último. E o List Sets, que ele não utiliza também. Né? Essa questão do List Sets também ele não utiliza. A gente nem tem implementado esse verbo aqui. A gente deixou para lá porque ele não é utilizado. Bom, o Metadata Prefix. Esse Metadata Prefix ele é um parâmetro também. Olha, como eu falei para vocês, ele suporta a disseminação de registros em múltiplos formatos de metadados. Então, você pode ter Dublin Core, você pode ter formato OAI LXML, você pode ter... Tem outro também, que é muito usado na Europa, que eu esqueci o nome. Então, você pode ter vários formatos. Então, o mesmo repositório pode ter N formatos. Pode ter um ou pode ter vários. Né? Independente do... Sendo que a base vai ser a mesma. A base não vai ser diferente. O que vai mudar vai ser a forma que você vai passar esses metadados. Essa estrutura de metadados. E tem esse metadado prefix, que é um parâmetro, que é uma string que especifica o formato metadado no request. Então, você coloca como parâmetro mesmo no request. Vou mostrar para vocês. As tecnologias que a gente usou, fora as que já tem no SAPL, a biblioteca PyOAI e a biblioteca LXML, que faz o processamento do XML. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática o funcionamento aqui do provedor OAI PMH. Todo mundo conhece a câmara de Catanduva, né? Tá dando para ler direitinho, pessoal? Aumentar um pouquinho. Bom, todo mundo sabe que a Câmara de Catanduva ela é pioneira, né, no SAPL. E também foi pioneira nessa integração, junto com a Câmara de Carneirinho e de Bento Gonçalves. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas consultas. Né? O parâmetro verbo. Vamos pegar aqui a identificação da casa. Então, essa aqui é a identificação da casa. Está todo mundo conseguindo ver? Então, esse aqui ó, tem o nome do repositório. Tá vendo? Ele fala qual que é o verbo que foi utilizado, qual que foi a data de resposta, né? Qual que é a versão do protocolo, qual que é a base, a URL base, porque ele precisa de ter uma URL base, o e-mail do administrador, o nome do repositório, tem a descrição do repositório. Tá vendo? Tem um XML, esse XML aqui, que o pessoal lá do João utiliza para poder identificar a casa. Então, esse XML aqui não é gerado pelo sistema, essa parte aqui da identificação. Esse aqui é um XML que a equipe do João repassa para a casa, e ele só coloca num campo lá, que eu vou ver se eu consigo subir um ambiente aqui para vocês, que permite essa identificação. Então, isso aqui é um XML simples, né, onde ele vai
trazer a identificação da casa. E o outro que ele utiliza é esse List Records aqui. Olha aqui, tá vendo que eu estou passando aqui o metadata prefixo como parâmetro? Eu estou colocando qual prefixo que eu quero aqui, ó. OAI LexML. Se eu não passar esse prefixo, ele vai reclamar dizendo que eu não passei nenhum prefixo para ele. Tá vendo? Fala que precisa de um parâmetro e não achou esse parâmetro. Eu fui no outro aqui, deixa eu ver. Agora ele trouxe todos os registros. Tá vendo? Desde o primeiro registro, que está aqui de 1994, né? Tem esse identificador aqui. Esse identificador aqui, a gente conversando com o João e tudo, a gente chegou nesse identificador aqui que é a forma melhor, para não ter redundância de dados, porque o identificador ele tem que ser único, ele não pode ser diferente. Então a gente colocou a Câmara, a sigla da Câmara, o domínio, o sistema, o nome da lei, o ano e o número da norma. Qual que foi esse date stamp aqui? É a data que foi atualizado, tá? Se foi a data que ele foi atualizado lá na base de dados. Então, toda vez que tiver alguma alteração na norma, você incluiu um texto integral, excluiu, alterou alguma palavra-chave, adicionou algum documento, qualquer alteração que seja, que você clicou no botão salvar, ele vai atualizar essa data. E é por essa data aqui que o sistema vai poder coletar essa norma. Se você excluiu, ele também vai coletar, porque você precisa informar para ele, né, o sistema precisa informar para o XML que essa norma foi excluída. Aqui tem um item, tá vendo? Eu sei que é o item aqui, no caso, é o documento, o texto integral. Tá vendo? Ele passa o texto integral aqui da norma, caso ela tenha um texto integral, porque muitas normas não têm esse texto integral. Qual que é o formato da norma? No caso, esse aqui é um PDF. E aqui embaixo ele está passando um metadado, que é o link para aquela norma. Né? Porque depois eu vou mostrar para vocês, a gente pode navegar no portal do LexML e ele vai te dar o link para aquela norma. Né? Vai te dar o link também para o texto integral daquela norma. Tem esse texto individual, documento individual aqui, que também é o identificador para eles. Tem esse epígrafe, que eu vou mostrar para vocês, que é como se fosse um títulozinho que vai aparecer lá no LexML. É sementa aqui também. Então, pessoal, isso aqui tudo ele é montado dinamicamente. A partir do momento que você passa um parâmetro para poder fazer a consulta, ele vai lá no banco, faz a consulta e já retorna esse XML. Até a indexação ele passa tudo. Precisa essa mesma lei lá no XML, lei complementar 8, lá no Lex. Então vou pegar aqui a epígrafe de uma vez aqui, ó. Aí essa lei aqui já tá aqui no LexML, ó. Tá vendo? De Catanduva, lei complementar, qualquer data de 94, estabelece o código de obras e edificações, ementa, né, no município de Catanduva.
É a mesma ementa que está aqui, ó, estabelece o Código de Obras e Edificações do município de Catanduva. Então, se a gente clicar aqui, então olha só, além daqueles dados que tinha naquela primeira página, a gente também aqui, ó, mais detalhes. Se a gente clicar aqui, ele já vai levar a gente direto para o texto integral. Ah, não, esse aqui é o link para a norma. O texto integral é esse aqui de baixo, ó. Essa aqui é coisa do meu ambiente. Essa é coisa do Adobe. Mas tá vendo, pessoal? Ele consegue indexar. Por exemplo, isso aqui foram acho que 5.000 normas em pouquíssimos minutos, né, que ele conseguiu fazer essa indexação. Então, em vez da pessoa, não, que estou precisando de pesquisar uma lei, não, em vez dela ir lá no site da sua Câmara ou no site de outras câmaras, ele conta tudo isso aqui no portal do LexML. Então, isso aqui é uma ferramenta poderosa para quem está precisando encontrar alguma lei, alguma legislação, jurisprudência também. No LexML encontra. Jurisprudência também. Agora aqui no SAPERE está integrado somente as normas jurídicas, mas o LexML permite integrar as matérias e as proposições também. Vai ser feito no segundo momento, né, Morali? Então, no segundo momento vai ser feita essa integração também das matérias e das proposições também. Depois, se vocês querem navegar aqui no site do LexML, tem muita jurisprudência aqui do TSE, do STF, de Tribunal de Contas, muitas decisões de tribunais de contas. A AGU também está aqui, a Assembleia de Minas. E aqui tem um tipo de conteúdo. Aqui a Câmara de Carneirinho está com 2.614 documentos. Jataí também está aqui, Uberaba, meu vizinho lá. Por lista, assim, como é que encontra, assim, listagem, assim? Bom, para poder fazer a busca, você pode fazer a busca aqui igual no Google, que vai pegar todos os campos, ou você pode vir em pesquisa avançada também. Você pode vir em pesquisa avançada e você coloca de qual cidade você quer, né, todos os campos, localidade, autoridade, tipo do documento. Coloca, entre aspas, danos morais, por exemplo. Onde? Em todos os campos? Ali, tipo de documento, ali, vê aí o que ele retornou. Tipo de documento tem doutrina, jurisprudência, legislação, outras manifestações, proposições legislativas também. Até em outros idiomas também ele consegue indexar. Né? Mas no caso nosso aqui é só português. Esse idioma é de doutrina, só, de livros. Ah, de doutrina de livros apenas. Então outra... Mas isso que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, essa consulta, não precisa se preocupar não, porque isso aqui é só uma demonstração. Isso aqui vocês não vão precisar mexer com nada disso, que vai ser transparente. List identifiers. Depois deve ter um link, né?
Ah, é mesmo. Ele vem em blocos de 100. Esse bloco também é configurável, que chama de batch, é um paginador. Então aqui no caso, ele não está trazendo o registro, está trazendo somente os identificadores das normas. Tá vendo? Cada cabeçalho desse aqui tem um identificador. Essa lei é de 2001, número 164, uma lei complementar, né, uma lei. Então ele vai trazer tudo. Tudo que você te colocar na sua norma. Ah, e tem outra coisa também. Na configuração é importante. Daqui eu consigo acessar, Morale, aquele ambiente? Na hora de configurar, tem uma parte dos vocabulários em tipos de norma. É importante você fazer um deparo ali, porque se você não tiver feito essa configuração, ele não vai trazer a sua norma. Por exemplo, lei. Tem um vocabulário específico lá no que o pessoal do LexML desenvolveu, que ele precisa que lei seja no formato lei tudo minúsculo. Decreto legislativo. É só decreto ponto legislativo, vocabulário específico. Então, para a gente não ter confusão de que uns colocam com acento, outros colocam sem acento, uns colocam maiúsculo, outros minúsculo, a gente criou um vocabulário próprio, específico, para a gente poder fazer esse mapeamento. Tá vendo não, Morale? É a porta, né? Não, então beleza. Então, o Luciano não tá aí não, né? Procurar alguma lá. Ele tinha me passado uma senha, mas acho que ele deve ter alterado. Bom, depois então eu mostro para vocês, ou mando lá para o Pogitec, o processo para poder fazer essa instalação, que é bem simples. Tá? É bem simples, bem tranquilo. Não, acho que eu tenho esse ambiente aqui, deixa eu ver. Só esperar subir aqui o ambiente. Para poder fazer a instalação, ela é transparente. Pelo instalador, ele já vai compilar as bibliotecas, já vai compilar o OAI já vai fazer a instalação do LXML, já vai configurar tudo. Ele só não vai configurar o servidor OAI PMH. Isso é um processo manual. É muito tranquilo, é bem transparente, assim, vai ser um clique só para o usuário. Na verdade, vai ter o trabalho de clicar para poder subir esse servidor do OIPMH e depois de configurar com os dados que é repassado do LexML, que é o dado do publicador e do provedor. Acho que aqui está com a senha que foi instalado. Mesmo, quer colocar aqui, Ângelo? Para a gente poder.
SAPL. Senha de que é? SAPL? SAPL, é. Operador? Só poder mostrar aqui como é que... Uhum. SAPL mesmo. Isso. Só poder mostrar a configuração. Uhum. E para acessar o manage depois O manage tem que pegar. Não anota a senha. Não respondeu. Tá bem. Lento, né? Um pouquinho lento. Deixa eu ver um negócio aqui. Uhum. Carrega. Essa senha é muito... Operador? Isso. Viu? Não, fica tranquilo que eu não vi não. Beleza, deu certo já aqui, ó. Valeu, obrigado, Ângelo. Bom, pessoal, depois que a gente instala o SAPL, a gente vem aqui, clica dentro da instância do SAPL. Aqui nesse botãozinho para poder adicionar, tem esse aqui, ó, SAPL OAI Server. Esse aqui que faz todo o trabalho para poder trazer os dados das normas no formato que o LexML entende. Então, vai adicionar aqui o ID do repositório. Aqui essa versão aqui não está tão atualizada, mas ela é fixa em OAI. A gente fixou esse ID. Esse título aqui você pode dar o título que você quiser. A URL base, no caso, é a URL que você vai informar para o LexML para ele poder fazer a coleta. Se for uma URL diferente dessa que está aqui, ele não vai fazer. Tá? Ele simplesmente vai ignorar, não vai fazer. O tamanho do batch, no caso, a gente está sempre usando 100, a gente pede o pessoal usar 100, que foi uma recomendação que a gente teve do pessoal. E o e-mail do responsável. Depois que fizer isso, deixa eu só mudar aqui, eu vou colocar o AI2, porque senão vai dar conflito. Não vai dar conflito, não. Bom, depois que cria ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui na raiz. Então, toda vez que você for fazer uma consulta, você vai fazer, no caso, chama OAI. Então, no caso, igual que o pessoal de Carneirinho. Então, vai ficar /SAPL /OAI mais os verbos. Ok? Então, toda vez que for passar para o pessoal, passa com esse OAI no final. Por quê? Porque é o nome do repositório que você criou. Depois de criar um repositório, a gente vai vir aqui em tabelas auxiliares. Que tem para poder fazer algumas configurações. Que no caso aqui é em tipo de norma jurídica. Para a gente poder fazer aquele deparo dos vocabulários, que é extremamente importante. Por exemplo, vamos pegar aqui emenda à lei orgânica municipal.
Então, para o LexML entender que essa norma aqui ela é uma emenda à lei orgânica municipal, a gente tem que informar isso para ele. Como é que a gente informa? Fazendo essa configuração aqui da emenda da lei orgânica. No caso, emenda.lei.orgânica. No caso, é um vocabulário que a gente seleciona qual que a gente vai querer, e é um vocabulário, ele é fixo, tá? Não tem como editá-lo. Ele é um vocabulário fixo. A gente fez esse vocabulário fixo aqui justamente para poder evitar de cada casa colocar um nome diferente. Depois que fizer isso aqui, é só clicar em salvar. Então é interessante fazer, é necessário fazer isso com cada norma da casa. Ah, mas só que não tem alguma coisa aqui, alguma norma aqui na minha casa que não tem correspondente com o LexML. Aí eu não sei como é que ficaria nesse caso. Por exemplo, ato da mesa não tem correspondente, então ele não vai para o LexML. Portaria, acho que também não tem algo semelhante no LexML. Então, já que não está configurado, ele não vai para o repositório do LexML. Depois que a gente faz essas configurações aqui, novamente a gente vai vir em tabelas auxiliares para poder configurar os dados agora dos dados do provedor do LexML e os dados do publicador. Aqui, ó, bem no final aqui tem o módulo LexML, aqui no provedor. E é importante salientar que esses dados aqui desse provedor, desses módulos, são repassados pelo LexML. Não tem nada que a gente vai querer colocar aqui que seja alguma informação que a gente queira colocar. Essas informações são todas que vêm diretamente aqui do Prodazem, lá do LexML. Então, o ID do provedor, o nome do provedor, o ID do responsável, o nome do responsável, vem tudo lá do LexML. E eles também mandam esse XML aqui, ó. Esse XML, como eu mostrei para vocês, quando a gente fez aquela pesquisa, não é renderizado, ele é mandado para vocês pela equipe do LexML. Então, a gente só pegar o que eles mandam por e-mail e colocar aqui dentro. Não tem mais nada que fazer. Depois que inserir essas informações, só clicar em salvar. Tem os dados também do publicador, que é a mesma coisa, são dados que são repassados do LexML. Então, assim que quando a gente faz a solicitação, eles dão a resposta com esses dados, a gente insere o ID, o nome, o ID do responsável, né, o ID do publicador, do responsável, o nome do responsável, a sigla do publicador e o e-mail do responsável. Que tem agora que eu vi aqui, o Cláudio Morales está em todas, responsável por todos os repositórios. Bom, pessoal, a integração do SAPL com o LexML é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Né? Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, algum comentário. Quanto tempo demora para fazer isso aí? Para fazer o quê? Para receber essas informações. Rapidinho, né, João? Passa um e-mail lá para o pessoal e eles já retornam. Está na versão 2.4. Tem que estar na versão 2.4. Essa informação de como fazer essa solicitação e quanto tempo demorar? O primeiro passo seria migrar para a versão 2.4 e no momento da migração a gente já faz os procedimentos necessários para essa integração aí, entendeu? Coisa rápida. Como? No momento em que for fazer a migração, acho que nós tínhamos colocado vai ter um procedimento lá no Colab para a gente, vamos dizer, sistematizar isso, né? Provavelmente alguma coisa que você demande para cá, entendeu? E a gente... Porque, por enquanto, tem três municípios. Semana que vem a gente vai estar colocando Campinas também. Então, nós vamos, através do Colab, sistematizar esse procedimento.
é mais burocrático do que qualquer outra coisa, né? Só complementar essas informações de provedor e publicador, que o restante o sistema vai fazer. É mais a burocracia mesmo, porque o resto é transparente. Só você, a partir do momento que você inserir essas informações, o resto o sistema faz sozinho, você não precisa se preocupar mais com nada. Vai estar lá, sua CPL vai estar na internet, vai continuar estando lá, não vai precisar de mexer nada no Firewall, nada de servidor web, nada, vai ficar lá transparente. Não vai ter nenhum serviço a mais rodando no servidor, vai estar rodando dentro do ZOP, dentro do próprio SAPL, então não é nada que vai onerar o servidor, nada, bem transparente. Só para finalizar, só lembrando que o texto da lei continua no portal da Casa Legislativa. O que vem para o LexML é só o link. Então, é só o metadado que a gente chama, né? Então, o cidadão, na hora que fez uma pesquisa, quer consultar o texto daquela lei, o inteiro teor, ele vai cair na Câmara Municipal daquela cidade que faz parte da rede. Olá. Vocês pensam ou é fácil trabalhar com o XML sem o portal modelo? Ele consome um XML somente? É isso? Sem o CPL? Não, nesse caso aqui ele está integrado e está dentro do SAPL. Não existe um módulo separado? Existe. Isso, no Uberaba tem um sistema da Soner que foi implementado, então os municípios que usam o sistema da Soner podem aderir ao LexML sem problema. Agora o Uberaba, inclusive, estava com instabilidade e ficou sem atualização nos últimos meses, né? Aí, mas já está normal. Ah, tá. Aí quando voltar você me avisa. Agora, para quem não tem o SAPL, não tem o sistema da Soner, existe o Kit Provedor de Dados, que é uma solução Java desenvolvida pelo Senado, que facilita essa integração. Aí a pessoa instala o kit e consegue exportar esses metadados. A gente só não fez isso porque a solução SAPL não usa Java. Então, simplificou muito o acesso direto ao MySQL. Então, mas quem quiser, numa outra casa que não tenha Soner e quiser usar o kit do Senado, está na página do projeto LexML GovBR em downloads. Tem um kit com a documentação lá. Okay. Tá certo? Obrigada. Boa tarde. Todas as prefeituras, nesse caso, que quiser repassar as informações legislativas, de legislação, pode passar para o LexML também, não há problema nenhum? Não, pode passar. Todas as prefeituras? Todas as prefeituras. Então tá bom, obrigado pela resposta. Mais alguma pergunta? Obrigada, Gustavo.